Vamos começar com a nossa primeira partida do dia. Teremos a Áustria enfrentando a Jordânia, que será realizado às 1h da manhã. Classificatória, então basicamente quais são as equipes que estão compostas neste grupo? O grupo J, Áustria, Jordânia, Argentina e a Argélia. Vamos conhecer um pouquinho de cada equipe. A Áustria, que para garantir o seu acesso à Copa do Mundo, eles ficaram já na primeira colocação do seu grupo, onde eles desbancaram a equipe da Bósnia, beleza? E lembrando que a Áustria ficou 28 anos sem disputar uma Copa do Mundo e até que finalmente nessa temporada conseguiu chegar a este acesso. Alguns jogadores mais conhecidos, talvez o grande destaque fica por conta aí do zagueiro Alaba, que está atualmente no Real Madrid. Temos o Sabitzer, meio-campista do Borussia Dortmund, o Laimer do Bayern de Munique, finalizando aí com o jogador histórico, o centroavante Arnautovic. Irá enfrentar a Jordânia, que é estreante em histórias da Copa do Mundo, ficou na primeira colocação do seu grupo nas eliminatórias asiáticas. Falando um pouquinho de jogadores conhecidos, cara, sinceramente eu não conheço nenhum, apenas um jogador mais conhecido, que é o Altamari, jogador do Rennes da França. Nós pegamos aí as últimas partidas de ambas as equipes. Temos uma Áustria que conseguiu vitória sobre a Coreia do Sul, resultado até considerado interessante, e outra vitória contra a Tunísia em ambos os seus jogos, finalizando em 1-0, enquanto a Jordânia perdeu para a Colômbia por 2-0 e perdeu também para a Suíça por 4-1. Muito por conta disso, meu palpite para esta partida, eu achei as cotações bastante esmagadas para o lado da Áustria. Sinceramente, eu vejo sim um grande diferencial aqui em relação à qualidade, mas aqui eu tenho que trabalhar para o lado de gols, esperando uma Áustria bastante agressiva, até porque a Áustria ele está em um grupo considerado meio complicado, porque tem a Argentina, que provavelmente vai classificar na primeira colocação, só que a Áustria acho que vai brigar frente a frente contra a Argélia, ou seja, isso significando que eles vão ter que vencer a Jordânia, mas não pode vencer apenas por um gol de diferença, vão ter que tentar fazer um saldo de gols. E eu vou deixar para vocês o over 2 gols, que está pagando 1.37, recomendação de sempre espere bater pelo menos 1.70, ou senão vocês façam uma dupla, uma múltipla. Meu placar para esta partida, 3-0 Áustria. Vamos agora de Portugal contra o Congo, que será realizado às 14 horas. Vamos olhar qual que é este grupo. Então é composto pelo grupo K, temos Portugal, Congo, Colômbia e o Uzbequistão. Conhecendo um pouquinho de cada seleção, temos a seleção portuguesa, que é o atual 5º colocado no ranking da FIFA, fez aí uma belíssima eliminatória, o atual campeão das nações, tá? Onde Portugal venceu a França, se eu não me engano. Eu acabei esquecendo quem que foi o adversário, ou se não foi a Espanha, mas Portugal é uma seleção que vem como uma das favoritas sim a vencer esta Copa do Mundo. Nas eliminatórias finalizou na primeira colocação sem nenhum problema, e Portugal a gente tem que destacar que teve uma troca de treinador, tá? E além disso, os jogadores mais conhecidos, acredito que você deva conhecer o Cristiano Ronaldo, jogador do Al Nassr. Temos também Vitinha e João Neves, os dois meio-campistas de Portugal. Mas além deles, temos Bruno Fernandes, temos Nuno Mendes, entre outros diversos atletas. Portugal, nestes últimos 2 amistosos, venceu Chile e Nigéria, ambos os jogos por 2-1. Cara, para mim são dois adversários que não estão com tanta relevância no cenário mundial como fora em outras épocas. Irá enfrentar a equipe do Congo, tá? Que pela segunda vez na sua história irá disputar uma Copa do Mundo após 56 anos, então faz um tempinho aí. O Congo ele teve bastante dificuldades para garantir o seu acesso a esta competição, teve que disputar o playoffs e através dele conseguiu a sua classificação. Mas mesmo assim ainda eles possuem jogadores aí bastante conhecidos, pelo menos no meu entender do futebol. Temos o atacante Yoanni Wissa, jogador do Newcastle, o Bakambu, jogador do Real Betis, o centroavante, finalizando aí com o Wan-Bissaka, ex-jogador do Manchester United e atualmente no West Ham, tá? Congo, os seus amistosos, empatou com a Dinamarca por 0-0 e essa derrota contra o Chile por 2-1.
Muito por conta disso, meu palpite para esta partida, eu concordo sim com essa cotação de Portugal, 1.28 a favor deles. Eles entram como sim um dos grandes favoritos a vencer este campeonato. E aqui eu vou ter que trabalhar também pro lado de gols. Não gosto de pegar esse handicap tão esticado dessa forma. Congo pode acabar surpreendendo, possui jogadores aí bastante conhecidos. Eu vou deixar para vocês o over 2 gols, que está pagando 1.30, algo assim. Espere bater pelo menos 1.70, ou senão vocês façam uma dupla, uma múltipla. Meu placar para esta partida, 3-1 Portugal. Vamos agora talvez um dos jogos mais importantes desta primeira rodada. Teremos Inglaterra contra a Croácia, que será realizado às 17 horas. Eles que estão no grupo L, tá? Composto, além deles, temos Gana e Panamá. Conhecendo um pouquinho de cada seleção, a Inglaterra saiu invicto das eliminatórias europeias, então fez aí uma grandíssima competição, terminando na primeira posição. Bem, a Inglaterra, eu acho que eu não preciso explicar muitas coisas, tá? A Inglaterra sempre vem muito forte, é o atual quarto colocado do ranking da FIFA, fez um grandíssimo trabalho nestes jogos pré-Copa, e a Inglaterra vem de vitórias contra Nova Zelândia e contra Costa Rica, 1-0 e 3-0 respectivamente. A Inglaterra, que possui jogadores muito conhecidos, muito talentosos, temos os destaques Harry Kane, um dos maiores centroavantes, na minha opinião, talvez destes últimos anos. Temos o Bukayo Saka, jogador do Arsenal, também um atacante muito veloz que faz uma grandíssima diferença. Além também vamos destacar o meio-campista Bellingham, o craque do Real Madrid. Irá enfrentar a seleção da Croácia, que conseguiu também garantir a sua vaga ficando na primeira colocação do seu grupo nas eliminatórias europeias. É uma Croácia que, na minha opinião, caiu muito de produção se nós compararmos com a Croácia tanto de 2022 e quanto também de 2018, onde eles finalizaram com a vice-colocação na Copa do Mundo, perdendo aí para a seleção francesa. E é o que eu disse para vocês, eu acho que a Croácia, ele acabou envelhecendo aquela safra onde eles conseguiram criar diversos jogadores. Eles acabaram ficando um pouquinho mais velhos, só que é uma Croácia que sempre vem muito forte, está atualmente na 11ª colocação do ranking da FIFA. A Croácia vem de derrota contra a Bélgica por 2-0 e venceu a Eslovênia por 2-1. E os destaques ficam por conta de Luka Modric, talvez um dos maiores jogadores da história da Croácia. O histórico jogador do Real Madrid atualmente está no Milan. Além também do zagueiro Gvardiol, o grande destaque de 2022, um zagueiro que custou o olho da cara para o Manchester City. E finalizando com mais um volante jogador do Manchester City, que é o Kovacic. Se nós pegarmos confrontos diretos, eles se enfrentam aí bastante frequente. São 3 vitórias da Inglaterra e 2 empates em questão de gols. Um certo equilíbrio entre o over e o under. Por conta disso, meu palpite para esta partida, cara, eu acho que ambas as equipes irão passar de fase. Não sei quem que vai ficar na primeira e segunda colocação, porque os restantes dos seus concorrentes eu acho que é muito mais abaixo em relação ao futebol jogado. Bem, as casas de apostas colocaram essa cotação de 1.78 para a Inglaterra. Eu vejo sim a Inglaterra favorita neste jogo, só que é uma Croácia que a gente não pode deixar de lado em nenhum momento. Aqui, novamente, tem que trabalhar para o lado de gols. É muito difícil a gente trabalhar a favor de alguém. Vou deixar o over 1.5 gols, que está pagando 1.40. Qualquer uma das equipes que conseguir o seu resultado positivo praticamente já garante a primeira colocação neste grupo, tá? Esperando aí que ambas as equipes deixem pelo menos um gol neste jogo. Meu placar para esta partida, 2-1 Inglaterra. Vamos para a nossa próxima partida. Teremos Gana contra o Panamá, que será realizada às 20 horas. Este grupo, que é o grupo composto pelo jogo passado, Gana, Panamá, Inglaterra e Croácia. Conhecendo um pouquinho de cada equipe, a Gana, que é bastante conhecida por estar sempre participando das últimas Copas do Mundo, conseguiu garantir
garantir a sua classificação, já ficando na primeira colocação do seu grupo nas eliminatórias africanas, mas já temos que destacar que pelo menos para esta temporada a Gana ela se enfraqueceu muito. Então, se vocês estão esperando a mesma Gana de 2014, 2018, então acredito que não vai ser dessa forma. Eles até possuem jogadores bastante conhecidos no cenário mundial. Vamos destacar primeiramente o atacante Mohamed Kudus, atualmente no Tottenham, Thomas Partey, jogador aí do Atlético de Madrid, que agora está no Villarreal. Temos também o Iñaki Williams, o irmão do Nico Williams, jogador da seleção espanhola, o atleta do Atlético Bilbao, finalizando aí com o histórico Jordan Ayew. Porém, também destacar que a Gana ele não vai possuir nem o Kudus nem o Partey, por conta aí do Kudus estar lesionado e o Partey não conseguiu o visto canadense. E seus últimos jogos, Gana ficou no empate contra o País de Gales por 1-1 e perdeu para o México por 2-0. E chegamos agora para o Panamá, que após ficar 8 anos fora de uma Copa do Mundo, fez uma belíssima eliminatórias, ficando na primeira colocação. Então eles conseguiram já passar direto sem precisar de playoffs. Em relação a jogadores conhecidos, o grande destaque é por conta aí de Adalberto Carrasquilha, o meio-campista. Sinceramente não conheço os atletas dessa seleção panamenha. E olhando aqui para o ranking da FIFA, o Panamá está bem à frente da Gana e isso é um pouco até assustador, porque eu não conheço nenhum jogador panamenho. Nos seus últimos jogos, empate contra a Bósnia-Herzegovina por 1-1 e essa vitória contra a República Dominicana. Muito por conta disso, meu palpite para esta partida, cara, eu acho que essa Copa do Mundo está sendo uma das mais overs se a gente comparar com as últimas edições. A Gana entra como grande favorito, 2.27 contra 3.40 da seleção panamenha. Novamente, eu não sei o que esperar. Essa primeira rodada a gente está conhecendo um pouquinho de cada seleção. Eu vou deixar para vocês novamente o over 1.5 gols, que se está pagando aí 1.44, recomendação de sempre, espere bater pelo menos 1.70, ou senão vocês façam uma dupla, uma múltipla. Meu placar para esta partida eu vou de 1-1. Vamos agora para o último jogo desta primeira rodada de Copa do Mundo. Teremos o Uzbequistão enfrentando a Colômbia, que será realizada às 23 horas. Classificatória, olhar o grupo K, que é composto por Portugal, Colômbia, o Congo e o Uzbequistão. Vamos conhecer um pouquinho de cada seleção. O Uzbequistão, que é o grande estreante desta edição de Copa do Mundo, eles na história nunca tiveram nenhuma participação e para esta temporada conseguiu o acesso através das eliminatórias asiáticas, onde liderou o seu grupo. Por incrível que pareça, o Uzbequistão possui jogadores conhecidos até. Temos o jovem Kusanov, a grande joia do Manchester City, o zagueiro, e temos também o atacante Shomurodov, que teve passagens aí por Roma. Então, atualmente está jogando em um time um pouquinho menor, mas é um jogador que conseguiu entrar nessas ligas gigantes da Europa. E o técnico é o conhecidíssimo Cannavaro, o campeão do mundo em 2006 pela seleção italiana. Irá enfrentar uma Colômbia que durante estes anos de 2022 a 2026 ocorreram muitas oscilações. A Colômbia que conseguiu chegar à grande final da Copa América contra a Argentina e acabou sendo derrotado na prorrogação. E após esse feito de chegar a uma final, a Colômbia começou a decair muito seu futebol. Temos jogadores bastante conhecidos por aqui, tá? Lembrando que a Colômbia garantiu o seu acesso após finalizar na terceira colocação das eliminatórias sul-americanas. Alguns jogadores mais conhecidos, temos o James Rodrigues, talvez seja o grande armador da equipe, mas o grande craque, na minha opinião, é o atacante Luis Dias, jogador do Bayern de Munique, mas temos também Richard Rios, John Arias, então jogadores aí que podem fazer um grande diferencial. O Uzbequistão perdeu para o Canadá por 2-0, perdeu para Países Baixos por 2-1, enquanto a Colômbia venceu a Jordânia e venceu também a Costa Rica 2-0 e 3-1,
respectivamente. Muito por conta disso, meu palpite para esta partida. Aqui acredito que a Colômbia ele também vai precisar fazer o seu resultado. É um grupo que teoricamente a Colômbia e a seleção de Portugal irão passar, mas esses restantes de seleções podem acabar surpreendendo aí os grandes favoritos. E novamente eu vou deixar para vocês pegarem o over mais alto, vou deixar o over 2 gols, que está pagando 1.47. Recomendação de sempre, espere bater pelo menos 1.70, senão vocês façam uma dupla, uma múltipla. Meu placar para esta partida 3-1 Colômbia. Se vocês gostaram destes palpites, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever neste canal, lembrando que toda semana estou postando vídeos novos cheios de conteúdos e cheios de novidades relacionadas a apostas esportivas. Deixe aí nos comentários quais serão os placares exatos destes jogos. Eu